Por que não Endrick? É uma pergunta que a rapaziada vem fazendo aí, né? Por que não dar mais chances para o menino Endrick? Será que é porque o titular é incontestável? Seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva. Vamos falar mais um pouco sobre seleção brasileira. Amanhã o Brasil enfrenta o Haiti. Aí na expectativa, na esperança e na obrigação de vencer a primeira partida nessa Copa do Mundo, né? Contra Marrocos não conseguiu. Já fiz algumas análises sobre a partida. O pior em si nem foi o placar, foi a atuação dos atletas, né? Que de uma forma geral foi muito abaixo. E aí a gente vai brincar agora de escalação, vamos brincar de Ancelotti, né? Quais substituições, qual seria a formação ideal? Quais jogadores merecem uma chance? Quais jogadores merecem um banco? Um gelinho ali para ficar meio esperto? Vamos conversar um pouquinho então a respeito de como o Brasil pode ser um pouco mais interessante de assistir com as peças que nós temos, né? Nem vamos... fulano que não foi convocado, então não. O que temos no elenco. O goleiro deve ser o Alisson mesmo, né? A lateral direita eu já colocaria o Danilo. Por quê? Porque o Danilo é espetacular? Não, porque o Ibañez não é lateral direito. Já fiz um vídeo específico sobre a convocação do Ederson, né? Que apesar de ter ido pro Manchester e tal, está até merecendo uma convocação, mas ele não é lateral direito de origem. O Brasil deveria ter um lateral direito de origem, fora o Danilo, que hoje é mais zagueiro que lateral, e o Brasil não tem. Aí chega numa situação dessa, vamos enfrentar o Haiti, que é um time que deve jogar mais fechadinho, porque é um time mais limitado e etc. O Brasil não tem um lateral direito ofensivo. Não tem uma peça interessante ali pra gente conseguir a válvula de escape pelo lado externo do campo. Então assim, já começa errado. Dentro do que nós temos no elenco, obviamente o Danilo é o único da função, tem que ser o titular. Marquinhos e Magalhães, etc. O lateral esquerdo eu manteria o Douglas Santos. Fez o feijão com arroz e tal, não tem melhor, tem que ser ele mesmo. O meio de campo eu ouvi muitas críticas imerecidas e eu também critiquei muito. O Casemiro e o Bruno Guimarães. Só que assim, quero acreditar que foi um recorte ali da estreia. Porque ambos os jogadores eu assisto a Premier League e estão muito bem. Posso garantir para vocês que estão muito bem. O Casemiro ele recebeu uma enxurrada de críticas por conta do seu físico, ele chegando atrasado. Enfim, o que eu posso garantir para vocês, rapaziada? O Casemiro ele tá muito bem no Manchester United. Ele foi uma das peças principais dessa recuperação, dessa arrancada que o Manchester United teve rumo ali ao terceiro lugar da Premier League. Os jogos que o Manchester United fez, principalmente depois que o Carrick assumiu, cara, coisa absurda, tá? Ganhando do Arsenal, campeão lá no Emirates, ganhando do City, ganhando do Liverpool, Chelsea, enfim. E ganhando com autoridade, tá? Ganhando com autoridade. E o Casemiro foi peça importantíssima, inclusive houve um apelo enorme da torcida do United para ele permanecer, para ele renovar o contrato mais uma temporada. Mas ele já tinha planos ali, deve jogar nos Estados Unidos, enfim. Mas enfim, ele tá bem, cara. O Casemiro ele termina a temporada muito bem. Então, considera um recorte ali de realmente foi uma estreia ruim, assim como no Bruno Guimarães, né, que sofreu algumas lesões, mas é um jogador ali, um dos mais importantes, um dos pilares do Newcastle, né? Então, cara, foi um recorte, tá? Eu confio que a dupla titular tem sim que ser Casemiro e Bruno Guimarães. Aí chegamos na meia com o Paquetá. Vamos lá. Paquetá armando para Vini Júnior, Rafinha e Igor Thiago na frente. Qual meia, o clássico meia, o Alex Cabeção, o Ricardinho, o Rivaldo, o Kaká nós temos hoje convocado? O Neymar tá machucado. O Neymar já foi ponta, já foi, né? Hoje eu escalaria o Neymar mais como um meia, mas o Neymar não pode, tá fora. Já foi confirmado que não joga. O Paquetá é esse jogador. Por isso que eu disse na convocação, no vídeo de convocação, que ele é esse atleta. É um atleta que numa posição carente no Brasil. Então por isso que o Ancelotti leva o Paquetá. Paquetá tem que ser banco. Como que eu escalaria? Vini Júnior e Rafinha. Eu sou muito crítico dos dois, assim como você também deve ser. Apesar do gol do Vini Júnior e tal,
Os dois não conseguem jogar bem com a camisa da seleção brasileira já faz um bom tempo. Isso é um fato. Porque eles podem oferecer muito mais. Mas eu manteria os dois. Porque são jogadores de nível mundial. São bons jogadores. São ótimos jogadores. Não dá pra gente simplesmente colocá-los no banco. E temos boas peças pra colocar, como por exemplo o Luiz Henrique, que entra muito bem. Mas eu ainda daria mais uma chance pro Rafinha. Fui muito crítico dele. Realmente tá devendo, não tá legal, tal. Mas assim, acredito que pelo nível que ele vem apresentando no Barcelona, pelo que ele representa ali no futebol mundial atualmente, ele merece mais uma chance. Porque futebol ele tem. Eu não sei se ele fica nervoso. Desde aquele episódio contra a Argentina que ele falou pra caramba, acho que foi na entrevista com o Romário, né? Que ele falou um monte de groselha, chegou lá. Ficou no bolso dos caras, que foi feio pra caramba aquele episódio, né, rapaziada? Então assim, já não é mais aquele Rafinha que teve uma outra partida que ele demonstrou bem. Mas eu ainda acredito no Rafinha, cara. Eu ainda acho que ele pode render. Rafinha e Vini Júnior. Manteria os dois abertos. E aí as duas principais mudanças em relação ao time do Ancelotti. Paquetá tem que ser banco. E o Igor Thiago, rapaziada, eu fiz um comentário, teve até um outro que mas ele foi o vice-artilheiro da Premier League. Eu acompanho a Premier League. É um fato, ele foi vice-artilheiro, desempenhou, mereceu a convocação. Se eu fosse o Ancelotti, eu não levaria o Igor Thiago, eu levaria o João Pedro. Ah, mas o Igor Thiago terminou na frente do João Pedro. Concordo. Jogando pelo Brentford. Beleza, é fato, eu não consigo desmentir. Mas eu levaria o João Pedro. Pra mim o João Pedro é mais jogador. Mas beleza, vamos lá. Tem no elenco. Cara, as partidas que eu assisti do Igor Thiago, eu não consigo falar pra vocês, porra, foi uma puta de uma partida, o cara jogou pra caramba. Talvez tenha sido um recorte pequeno dos jogos. Mas as partidas que eu acompanhei do Igor Thiago, o Thiago não me encheu os olhos. Não me encheu os olhos. Perdeu muitos gols contra o United em Old Trafford. Eu sempre bato nessa tecla. Ele perdeu uns 3, 4 gols assim, absurdo. E se eu não me engano foi 3-0 esse jogo pro United. Então assim, não me atrai. E no meio, Paquetá sem condições. Como eu escalaria? Matheus Cunha de falso meia. Por quê? Porque o Matheus Cunha, ele joga justamente nessa posição no Manchester United. E é a posição que ele jogava no Wolverhampton na temporada passada. Eu colocaria o Matheus Cunha de falso 9, flutuando. Falso 9, falso meia, flutuando. Com Rafinha, Vini Júnior, aquele fuzuê, aquela velocidade, aqueles jogadores com mais agilidade, com mais mobilidade. E o menino Endrick, de centroavante, também flutuando, como falso 9. Esse moleque, eu não sei porquê. Cara, desde que ele foi convocado a primeira vez, ele entra, faz gol, ele entra, joga bem, tal, e ele não joga. Mesma coisa no Real Madrid. Poucas oportunidades e conseguiu desempenhar no Real Madrid. Só que os caras não põem o moleque pra jogar, velho. Realmente eu não sei o porquê. Eu não sei se ele é mal de grupo, não parece ser um rapaz do bem, um moleque bom. Não sei porquê. Mas o moleque é bola. É rápido, é forte, finaliza bem, não se esconde, tá sempre chamando o jogo. Cara, qual que é o problema de dar chance pro moleque? O moleque tem tesão, velho. Agora, se você tivesse um Ronaldo fenômeno, um Romário ali, aí beleza. Pô, porque o Romário com 50 anos é o Romário, velho. Aí é foda mesmo tirar o cara, velho. Agora sim, o Igor Thiago, velho. O Igor Thiago merece mais chances que o Endrick. Põe o moleque, Ancelotti. Põe o moleque. Cunha, Vini, Rafinha e Endrick. Um fuzuê. Os caras vai trocando, mano. O Endrick vem buscar a bola no meio. O Cunha vai pra falso 9. Depois o Cunha cai pra lateral, pra ponta direita, ponta esquerda. Que ele joga no United também na ponta esquerda. O Vini cai pra direita. O Rafinha vem pro meio, que também ele faz a meia. E aí o Endrick cai pra esquerda. O Endrick cai aqui. É o canhoto invertido, destro invertido. Meu cérebro bugou. Mas vocês entenderam, velho. Os quatro, um fuzuê. Bruno Guimarães chega como elemento surpresa. Box to box. Cara, o time não é aquela seleção de encher os olhos. Mas é uma boa seleção. Dá pra produzir muito mais do que foi contra o México. E pra mim, esse quarteto ofensivo é o ideal.
visto matéria que a gente tem na mão pra hoje. Eu considero esse time melhor. Escala esse time e depois me cobra. Vai dar certo. E pra galera que torce o nariz com o Cunha foi um dos melhores jogadores da Premier League de novo. Porque na temporada passada ele já tinha sido pelo Wolverhampton. Ele tá jogando muita bola. E eu posso falar com autoridade porque eu acompanho. E eu também tinha preconceito com o Matheus Cunha. Eu também tinha preconceito quando ele era convocado. Aí depois que eu comecei a acompanhar ele no Wolverhampton, foi pro United e eu comecei a acompanhar de perto, eu mudei de opinião. Então eu também concordo, você que tá torcendo o nariz e não acompanha a Premier League. Agora você que acompanha a Premier League vai concordar comigo. Não tô falando que ele é o rival do Kaká da vida. Mas dentro das opções que tem, ele é melhor que o Paquetá. Você vai achar o Paquetá melhor que o Matheus Cunha? Aí você... Me desculpe, rapaziada, vocês não estão assistindo futebol. Aí um dos dois você não está assistindo. Tá? Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês. Como vocês escalariam a seleção brasileira? Tamo junto, forte abraço. É nóis.